Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente continua a nossa conversa sobre O Patriarcado do Salário, esse livro da Silvia Federici. A gente discute hoje os capítulos 3 e 4 e então já temos uma discussão sobre os capítulos 1 e 2. Quando a gente discute livros teóricos por aqui, alguns deles eu gosto de fazer discussão mais lenta para a gente conseguir aprofundar um pouco o debate, para a gente aprofundar a discussão. Então temos uma discussão sobre os primeiros capítulos, hoje sai 3 e 4 e mais adiante a gente vai discutindo os capítulos restantes. Você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ajudar aí na divulgação do canal, mandar o vídeo aí para quem você acha que gosta de feminismo, que precisa entender um pouco mais sobre feminismo. Destacando que essa discussão já era para ter saído há pelo menos uma semana, mas eu estava com a voz muito ruim, ainda estou, minha voz ainda está em processo de recuperação, estava com a voz ruim, não tinha condição de gravar, mas hoje, com uma semana de atraso, estamos razoavelmente bem, então hoje a gente está aqui para conversar um pouco. Já visto também, gente, que se parecer de repente que eu tô derretendo, é porque eu realmente tô derretendo mesmo. A gente tá nessa belíssima semana, que é a semana mais quente do ano até agora. Então, se você tá vendo esse vídeo por esses dias, provavelmente você tá derretendo também. Se você tá vendo o vídeo mais pra frente, talvez seja uma situação um pouco melhor ou não. Hoje a gente começa então nossa discussão do capítulo 3, que é intitulado Gênero em O Capital, de Marx. Nesse capítulo aqui, a Silvia Federici continua a discussão dela em relação a de que maneira que as questões de gênero, de família, de trabalho doméstico aparecem na obra marxista, e aqui ela vai partir especificamente do Capital. Ela começa dizendo que hoje a gente meio que vive uma espécie de resgate dessa obra do Marx, é como se a gente voltasse para essa obra para tentar entender de que maneira que as categorias que ele estabelece lá, de que maneira que as classificações que ele estabelece lá podem servir para a gente poder analisar a questão do feminismo hoje dentro de uma sociedade contemporânea. Então ela diz que tem acontecido esse resgate, né? Tem existido esse resgate para tentar entender o marxismo de uma outra maneira, a partir de uma outra leitura, já com discussões que naquele momento ainda não eram tão desenvolvidas, com a questão do racismo, do colonialismo, do machismo, do patriarcado, enfim, ela diz que tem havido esse resgate e ela vai tratar disso especificamente nessa obra. Ela começa, uma das primeiras coisas que ela vai dizer é que não é que a questão do gênero não apareça na obra marxista, não é que a questão da exploração da mulher ou da questão da situação patriarcal das mulheres não apareça nessa obra, mas ela vai dizer que falta uma abordagem em especial em relação às questões de trabalho, do trabalho desenvolvido pela mulher e especificamente do trabalho doméstico. Ela diz que falta uma mulher na obra marxista para isso, e isso não é pouca coisa, porque isso vai ser definidor, inclusive, das relações de trabalho que a gente tem no momento contemporâneo. Uma outra coisa que também vai ser importante que ela destaca que existe na obra do Marx é a ideia de que o método dele, o materialista histórico, ajudou a gente a entender que essas construções sociais, que hoje é muito fácil da gente perceber, né, de divisões de trabalho, de divisões de gênero, de papéis de gênero, tudo isso hoje que é mais simples a gente entender, naquele momento ainda era algo que muitas vezes se acreditava que era algo natural. Então ela vai dizer que o método do Marx, materialista histórico, ajudou a desconstruir essas hierarquias e a entender que, na verdade, aquelas construções que eram muitas vezes vistas como naturais, como funções do homem ou funções da mulher, na verdade tratava-se de uma construção social e cultural. Silvia Federici vai dizer que as questões da exploração da mulher e também a exploração da criança vão aparecer aqui, especialmente no livro 1 do Capital. Ela vai dizer que a gente tem descrições muito importantes que não eram feitas em outras obras anteriores. Então ela vai citar vários momentos em que o Capital vai dizer em relação a mulheres que rastejavam seminuas para dentro das minas, de mulheres que trabalhavam 14 horas sem alimentação, de crianças que eram tiradas no meio da noite suas camas para poder trabalhar. Ela diz aqui que esse trabalho ele era exercido enquanto houvesse um músculo, um nervo, uma gota de sangue para explorar. Então ela vai dizer que o Marx escreveu isso muito bem e de uma forma que não havia antes na literatura, de forma que se pudesse compreender qual era de fato a condição de exploração das mulheres e também a questão da exploração das crianças. Apesar disso, ela vai dizer que essa descrição ela era exatamente descritiva, não tinha uma análise disso. Qual que é a diferença? Ela vai dizer que em relação à questão do proletariado, temos uma análise das condições de exploração. E essa questão da mulher, a gente tem isso, a gente tem uma descrição. Da mesma maneira, ela vai dizer que falta igualmente a análise dessas mulheres como agentes responsáveis de lutar em benefício próprio. Enquanto ela vai dizer que, em relação a outros grupos, há uma análise de como que esses grupos se articulam, de como que esses grupos se agenciam, de como que esses grupos
lutam contra a exploração das quais são vítimas, aqui ela vai dizer que as trabalhadoras fabris, elas aparecem exclusivamente como vítimas, como se não houvessem uma resistência por parte dessas mulheres, como se não houvessem mulheres atuantes também na Revolução. A gente pode pensar, então, no por que para Federici era tão importante que essa descrição e essa análise do trabalho das mulheres, e aqui a gente vai chamar trabalho das mulheres de trabalho reprodutivo e de trabalho doméstico. Então, por que para ela era importante que o trabalho reprodutivo e o trabalho doméstico estivessem descritas e analisadas na obra do Marx? E aqui ela começa dizendo que tem duas classificações de trabalho na obra marxista. Primeiro, que é do trabalho como algo livre, então um trabalho criativo, um trabalho artístico, a gente está falando aqui de um tipo de trabalho. E a segunda forma de trabalho é o que ele vai chamar de trabalho alienado, que não é o trabalho que te garante autorrealização, mas é um trabalho que pode te garantir um caráter formativo, que pode te garantir conhecimento, que te garante aptidões. Então a gente tem tanto um trabalho livre, né, que você faz livremente porque você quer, quando a gente tem um trabalho alienado, que é o trabalho que você precisa fazer, mas que de certa forma te obriga ou te impulsiona a procurar uma profissão, a estudar, a se fortalecer, a se formar de alguma maneira e a desenvolver uma formação. Então ela vai dizer que existem esses dois tipos de trabalho classificados na obra do Marx. O trabalho reprodutivo, que é aquele trabalho que a gente disse no outro vídeo, de formar cidadãos aptos para o trabalho, né, e o trabalho doméstico, eles não são classificados em nenhuma dessas categorias. Então dá a impressão de que com a entrada das mulheres nas fábricas e voltadas para esse trabalho alienado, pensando aí no surgimento de uma sociedade comunista, dá-se a impressão de que essas problemáticas relacionadas exclusivamente às mulheres até aquele momento seriam solucionadas. E hoje a gente consegue ver que não, que essas problemáticas não foram solucionadas, e a gente não tem, de fato, uma independência da mulher a partir do trabalho, que era isso que o Marx dizia que iria acontecer. Com o aprimoramento das fábricas, a gente vai tendo um processo de independência que vai acontecendo, mas que não vai acontecendo para a mulher justamente porque ela não vai, historicamente, deixando de ser a principal responsável pelo trabalho doméstico e pelo trabalho reprodutivo. Porém, o que o Marx provavelmente não previu, como a Federici vai dizer, é que a partir do momento que começa a haver revoluções e começa a haver movimentos em relação ao direito dos trabalhadores, ao direito dos trabalhadores fabris e também em relação ao comunismo, de fato, o que vai acontecer é que a classe capitalista vai novamente atuar de uma maneira a manter, né, o seu poder, e vai começar aí uma reinvenção do que ela vai chamar, do que vai ser chamado mais adiante de família proletária, e a gente vai ter novamente aqui as mulheres, por uma série de movimentos, por uma série de propagação de valores ideológicos, sendo convidadas novamente a voltarem para os seus lares, saírem das fábricas como elas estavam, que eram espaços que elas estavam ganhando. Então, novamente, aqui a gente tem uma reestruturação da família trabalhadora, uma reestruturação da família proletária. A gente tem o papel do homem sendo fortalecido dentro das fábricas, então esse homem começa, de repente, a ganhar um salário mais alto, a ter um pouco mais de direitos, e essa mulher, ela vai novamente para dentro de casa, então dá essa impressão para esse sujeito, para esse homem, que é assim que as coisas têm que funcionar, que essa é a ordem natural das coisas. Então, enquanto a mulher está ali buscando pela sua entrada nas fábricas, pelo seu direito ao trabalho remunerado, essas discussões parecem que fazem uma projeção positiva ali para o futuro. Mas quando a classe capitalista percebe o perigo disso e começa novamente aqui, não, então a gente precisa fortalecer a imagem desse homem, essa mulher volta para dentro das casas e a gente mantém a estrutura como ela precisa continuar funcionando. Né? A gente continua tendo trabalhadores, a gente continua tendo sujeitos que vão, né, continuar gerando trabalhadores, então o trabalho reprodutivo continua existindo, o trabalho doméstico continua existindo e as coisas funcionam como tem que ser para uma sociedade capitalista. Isso era uma discussão que a gente já tinha feito aqui no canal quando a gente falou da história da sexualidade. A gente está falando ali da passagem do século XIX para o século XX, e aí vai ter uma alteração muito significativa nesse período que vai envolver, inclusive, como a gente falou na época, sobre o discurso de controle da sexualidade. Então, essa liberdade da mulher provavelmente parecia muito perigosa nesse momento. Essa mulher estava trabalhando, essa mulher estava questionando ali alguns aspectos da sua liberdade sexual. Então, há um processo de reinvenção, né? Há um crescimento de um discurso moralista e há também um resgate aí da família nuclear. Essa mulher volta para dentro das casas, sai das fábricas, esse trabalhador, homem, permanece das fábricas
fábricas e agora com um pouco mais de valorização, e aí as coisas funcionam da maneira como elas precisam acontecer para a manutenção das estruturas. A gente tem corpos docilizados aí produzindo as atividades que eles precisam produzir. E aí, gente, se lá no capítulo 3 ela começa questionando, e aí, pessoal, se lá no capítulo 3 ela começa dizendo que as feministas estão fazendo um resgate da obra do Freud para discutir aspectos feministas contemporâneos, no início do capítulo 4, que é intitulado Marx, Feminismo e a Constituição dos Comuns, ela se pergunta quais ferramentas, quais princípios e quais ideias do marxismo podem ser aplicáveis hoje. Então, se a gente volta para buscar essa obra, de que maneira que essa obra ela pode nos auxiliar a propor movimentos feministas transformadores de fato atualmente na contemporaneidade. E aí ela começa dizendo que o principal elemento é, sem dúvida, a possibilidade de constituir participantes de práticas comunais. Então ela vai resgatar bastante essa ideia ao longo do capítulo 4 para dizer que a gente hoje busca constituir práticas comunais que escapem da lógica do mercado capitalista. Então aqui a gente já está falando de formas diferentes de revolução do que a gente tinha à época do Marx. A gente pensa sobre tais questões de forma diferente, mas ela vai dizer que essa ideia ela permanece muito necessária, que é a ideia de que a gente precisa construir práticas comuns que sejam completamente desprendidas das lógicas do mercado contemporâneas. Então, ou seja, a gente precisa pensar um feminismo que seja completamente alheio às lógicas do mercado, às lógicas capitalistas. É justamente por isso que ela vai dizer que para a gente conseguir compor um feminismo que seja de fato anticapitalista, e na minha opinião a gente só pode pensar em feminismo se esse feminismo for anticapitalista, não dá pra gente querer se desprender das categorias marxistas, não dá pra gente passar por Marx. Necessariamente a gente tem que passar pelas discussões do comunismo, pelas discussões do socialismo, pelas discussões marxistas, pra gente poder entender de que maneira que a gente pode constituir práticas menos hegemônicas atualmente, mas que agora a gente já tem uma série de outras discussões que a gente consegue associar a isso. A gente já consegue pensar em discussões de fato antirracistas, a gente consegue pensar de fato em discussões que pensem também na exploração da natureza, que também são discussões fundamentais ao feminismo. Então a gente consegue pensar em tudo isso e articular com discussões teóricas que são basilares para a gente pensar de fato na produção de um pensamento anticapitalista. Ela traz então o pensamento do Frantz Fanon para fazer uma crítica importante à obra do Marx, que é a ideia de que ele pensa meio que prioritariamente no trabalho como sendo um trabalho assalariado. Então pensar necessariamente na condição do proletário naquele momento era pensar no trabalho no proletário industrial metropolitano, ou seja, do trabalhador das cidades. Necessariamente, quando se pensa nesse sujeito como central para as discussões marxistas, para a questão da revolução, para a questão das revoluções, para a questão das revoluções contra o capitalismo, para a questão das revoluções naquele momento, se esquece uma série de outras categorias de trabalho. Aqui a gente falou até agora do trabalho reprodutivo e do trabalho doméstico, mas a gente vai pensar também no trabalho escravizado, no lugar das pessoas colonizadas, no lugar dos trabalhadores não assalariados, que naquele momento, obviamente, tinha e não tinha pouco. Então, pensar na ideia de trabalho como sendo meio que prioritariamente desse trabalhador proletário metropolitano, do trabalhador das cidades, é meio que esquecer todas as outras categorias e propor uma revolução que vai ser meio que parcial. Tá, e aí quando essa revolução acontecer, todas essas outras categorias de trabalhadores, o que acontece com ela? Outra discussão que ela vai fazer mais adiante é a ideia de lugar. Então, para o Marx, era como se necessariamente essas revoluções fossem acontecer prioritariamente nas fábricas. E a Federici vai dizer que essas revoluções elas acontecem antes nos ambientes mais restritos possíveis, nas famílias. Então, ela vai dizer que para uma mulher começar uma rebelião contra o sistema, essa rebelião no sentido de que consiga elaborar estratégias para combater o capitalismo junto com outras mulheres, ela primeiro vai ter que se rebelar contra os seus pais, contra os seus maridos. Então essa revolução acontece dentro de casa. Da mesma maneira que ela vai dizer que trabalhadores negros, para poder começar a exigir seus direitos e seu espaço dentro da revolução, vão ter que lutar contra outros trabalhadores, contra trabalhadores brancos. Então ela vai dizer que esses espaços precisam ser prioritariamente os espaços menores, os espaços das famílias, os espaços domésticos, para que essas revoluções aconteçam de fato, transformando a vida de todo mundo, não só naquele momento em quem era o trabalhador proletário, o trabalhador das fábricas. A Federici vai tratar também longamente em relação ao que Marx considerava como o caminho ideal para a revolução acontecer, que era por meio do fortalecimento da indústria moderna. Então era como se Marx visse como
muito positivo o crescimento da indústria moderna, e como se fosse só por meio da indústria moderna que o trabalhador fosse conseguir de fato sair daquele lugar de exploração. Então, ele vai dizer que essas indústrias modernas precisariam ser extremamente desenvolvidas para que todo o trabalho social necessário fosse substituído pelas máquinas, vamos dizer assim. Porque ela vai dizer que a gente chegou no lugar de desenvolvimento dessas máquinas, a gente chegou no lugar de desenvolvimento tecnológico que permite hoje que a gente consiga visualizar o que se concretizou das previsões de Marx até agora. Ela vai dizer que, apesar de a gente já substituir aí boa parte do nosso trabalho pelas máquinas, a gente ainda tem um grande número de trabalhadores fabris e, de fato, o trabalho das mulheres, eles não foram substituídos. Ela vai falar, inclusive, de máquinas que foram projetadas para cuidar de criança, para amamentar, mas isso, obviamente, não deu certo. E esse trabalho, necessariamente, pode se desenvolver o quanto for, que ele vai precisar ainda de sujeitos para desenvolver, para desempenhar, e necessariamente, ainda hoje, esse trabalho ele é prioritariamente desenvolvido pelas mulheres. Mesmo das mulheres que trabalham, quem substitui essa mulher é uma outra mulher dentro do espaço doméstico para que esses trabalhos continuem sendo feitos. Então, é como se essa função, até hoje, não fosse assumida de forma significativa pelo público masculino. Pensar, então, a possibilidade de criação de lugares comunais a partir da obra do mar, mas considerando a contemporaneidade, a relação com a qual a gente vivencia hoje, a gente precisa pensar em dois aspectos, como ela vai apontar. Primeiro, que é o uso da natureza, que não se previu quando se falava do fortalecimento das indústrias modernas. Hoje, exatamente, dia 22 de setembro, que é o dia que eu tô gravando, na semana mais quente de 2023 até agora, a gente pode perceber claramente as consequências do que foram as indústrias modernas para a exploração da natureza. Hoje a gente vivencia muito claramente as consequências disso tudo, ao mesmo tempo em que a gente consegue perceber que hoje a gente precisa fortalecer essas relações de outras maneiras, valorizando talvez os espaços menores e não os espaços maiores. O que ela vai dizer é que, a partir do fortalecimento do capitalismo e da renovação, das diversas renovações que o capitalismo foi tendo ao longo da sua existência, uma coisa que é óbvia é que a gente vai tendo o apagamento das culturas locais e das práticas locais. E ela vai dizer, então, que o fortalecimento dessas práticas locais, elas precisam ser resgatadas para que a gente consiga pensar sobre o uso da natureza de uma outra maneira, sobre o fortalecimento de comunidades de outra maneira e sobre uma tentativa de minimização da redução da perda de espaços culturais. Então ela vai dizer que conforme as indústrias modernas vão avançando, vão crescendo e vão tomando forma, a gente vai minimizando, ou a gente vai perdendo de fato muita coisa que é cultural e que é local. Então ela vai dizer que o fortalecimento de espaços menores, mesmo, sei lá, mesmo que seja num bairro, numa comunidade pequena, são estratégias de criação de comunidades que precisam ser fortalecidas e precisam ser consideradas como muito válidas, ao contrário de pensar prioritariamente numa grande revolução de um país inteiro. Ela fala, então, no momento em que se vivencia, especialmente por parte das pessoas mais jovens, um desejo de transformação e um desejo de resgate do muito que foi perdido com o avanço do capitalismo. E ela vai dizer que pensar nesse desejo, a partir necessariamente desse desejo, nos permite pensar uma série de pequenas revoluções que são muito importantes, que parecem ser pouco significativas, mas que são muito importantes. Pensar na transformação dos nossos espaços locais, então, hoje tem muito valor, porque nos resgata e nos fortalece a pensar naquilo que era dito há muito tempo atrás, na criação de espaços comunais, só que agora reconhecendo os limites das ações individuais e mesmo os limites das ações coletivas. De fato, o que a gente conclui então desse capítulo é que para a gente pensar num feminismo necessariamente anticapitalista, a gente precisa pensar na transformação das nossas realidades, na transformação das realidades locais, para que a gente consiga ir alterando gradativamente os espaços maiores, mas a partir de uma ação legítima de desejo do sujeito. É isso, gente. Na próxima semana a gente continua com a discussão de o patriarcado do salário. Até mais!